Oi pessoal, meu nome é Yara Gonçalves Dias, para quem não me conhece, sou especialista em segurança empresarial, especialista em liderança, gestão de pessoas e tudo mais, mas não vou ficar aqui falando de currículo para a gente não perder tempo, certo? Tem o link aí no vídeo para vocês poderem ver. Bom, hoje eu vou falar de um assunto que é super polêmico. Em qualquer lugar que eu toque nesse assunto começa a confusão. Só que eu vou explicar ele de uma forma bem detalhada. E aí, como a minha formação também é direito, né? Eu vou explicar a parte jurídica para que todo mundo entenda realmente por que não se pode fazer a busca pessoal ou revista pessoal, como é feito na segurança. Bom, a Portaria da Polícia Federal 18.045, no seu artigo 186, parágrafo 1º, inciso 2º, diz que o vigilante pode realizar revista privada. Falei que ia ser chato, já comecei nos artigos, nos incisos e tudo mais. Essa portaria, ela autoriza isso, só que ela não especifica como esse vigilante pode fazer, por que ele pode fazer e tudo mais. O que a gente tem que perceber? A portaria, a gente tem que primeiro entender o esquema de legislação que a gente tem, né? No nosso ordenamento jurídico, o que vale mais é a Constituição Federal. E quando você faz essa revista na pessoa, quando você é um vigilante que não é uma autoridade nem nada, você faz uma revista na pessoa, você está infringindo o artigo 5º da Constituição, ou seja, o direito à privacidade. Você não pode fazer isso de jeito nenhum. Isso é vedado pelo nosso ordenamento jurídico. Somente autoridades judiciais, policiais ou seus agentes podem promover a busca pessoal. Ou seja, não dá para ninguém fazer revista no outro. Seria a mesma coisa que eu chegar na rua e falar: fulano, abre a bolsa aí que eu quero ver o que está dentro. Eu posso? Não, porque eu sou civil. O vigilante pode? Não, porque ele é civil. Ele pode até usar uniforme, trabalhar numa empresa, trabalhar com segurança, mas ele é um civil, ele não deixa de ser um civil. Então ele não pode fazer essa busca de jeito nenhum. Embora no Código Penal uma pessoa normal possa fazer uma prisão em flagrante, ela não pode revistar a outra, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente bota um vigilante em portaria, ou seja lá onde for. Outro dia até falaram, né? Porque a escola precisa ter detector de metal. Tá, ok, ela vai ter um detector de metal. Os alunos, a gente já sabe que o último aluno que passar na fila vai ficar feliz, porque se for detectar tudo de metal que tem dentro lá da mochilinha deles, mano, terminou a aula e ninguém assistiu nada. Então a gente tem que ficar muito de olho nisso. Aí, tá, acharam metal na mochila da criança. Veja só, já estamos falando de menor ali, criança e adolescente. O vigilante vai poder abrir aquela mochila para revistar? Para ver o que tem ali dentro? Óbvio que não. E aí eu vou mais adiante. Será que o pai vai querer um negócio desse? Também é óbvio que não, porque se é ilegal, já viu, né? Não dá para fazer. Então, o que é importante a gente ver? Que tem algumas medidas que as pessoas tomam na segurança, que os síndicos adoram, né? Porque condomínio... Vou contar até uma história para vocês. Quando eu era diretor de segurança do meu condomínio, a primeira coisa que eu fiz foi tirar a revista pessoal. Eu pensei que eu ia ser linchada no condomínio, porque todo mundo falou: aonde já se viu tirar a revista dos prestadores de serviço? Bom, a primeira coisa que eu falei, uai, se nós estamos revistando o prestador, nada mais justo do que eu revistar papai quando chegar. O que vocês acham de ter o carro do pai de vocês ou do filho de vocês aberto e revistado? Porque a gente não pode tomar como base, o cara é prestador, é bandido. Pô, tem condomínio e o traficante mora no condomínio e é vizinho. E aí, como é que a gente faz? Se você tiver, vamos ainda além, né, para explicar não só a parte técnica, mas a parte jurídica, né, mas a parte da segurança. Se você tiver lá um anel Tiffany de $14.000, a sua doméstica saiu com ele na mão ou na bolsa, será que o vigilante vai saber que aquele anel era um Tiffany que foi furtado da sua casa ou do seu apartamento? Óbvio que não. Aquela busca que ele faz, tipo, abre a bolsa, eu vou olhar, não quer dizer nada. E aí, ainda teve vizinho meu que argumentou: mas os prestadores que entram, eles entram e depois eles levam alguma coisa. Aí eu perguntei, falou: nós já temos uma fila quilométrica dos prestadores entrando. Eu moro num condomínio em Alphaville que é tudo casa. Aí eu falei pra eles: nós já temos uma fila quilométrica dos caras só entrando. Se eu precisasse revistar, se isso fosse legal, o que eu teria que fazer para falar que não, essa revista tá ok, tá belezinha? Eu teria que pegar o carro do cara a hora que ele chegasse, revistar todinho, listar tudo que tá ali dentro do carro, para na hora que ele sair, eu poder bater essa lista e ver se tá tudo ok, né? Então, vocês veem, não tem lógica. Ou no caso do anel que eu falei, o cara não vai conseguir identificar se é um Tiffany, se não é, se a pessoa furtou, se não furtou. Porque uma coisa que as pessoas esquecem, a responsabilidade da segurança, em primeiro lugar, é sua.
Depois que a gente vai para a equipe de segurança, para o Estado e tudo mais. Mas a primeira necessidade de segurança realmente que tem é a gente dentro da casa da gente. Ou seja, a gente tem que fazer a própria segurança. Outro dia, inclusive, numa discussão de grupo, toda vez que eu falei isso em grupo de segurança, eu quase apanho. Mas enfim, vamos lá. Aí eu falei num grupo de segurança, porque tinha tido lá uma reportagem que falava que tinham feito revista, tinha entrado pessoa. A discussão era sobre a revista. E aí eu falei, olha, essa revista aí não pode ser feita. Aí o administrador do grupo falou pra mim, eu vou perguntar ao causídico fulano de tal, o que ele vai dizer sobre isso? Porque eu acho que pode fazer. Eu falei, tá bom, então você vai perguntar pra ele, porque eu tenho certeza absoluta que não pode. E ainda falei pra ele, eu acho que você tá desmerecendo o que eu tô falando, mas até aí tudo bem. Vamos lá, vamos perguntar, porque é melhor, a gente esclarece, né? Com uma pessoa até com mais propriedade do que eu, que só sou uma graduada em Direito. O cara era um reitor de faculdade. Ele, inclusive, respondeu, essa pessoa respondeu, fundamentando em artigos do Código de Processo Penal. E para não botar mais lei aqui, vamos parar por aí. Mas o cara falou que não podia, porque realmente não pode. E na segurança as pessoas acham que é normal essa revista, que pode ser feita. Mas não é, porque isso é crime de constrangimento ilegal. E aí, quando você faz isso, igualmente você tem a responsabilidade civil, o dano moral a ser mensurado no processo próprio. Ou seja, se você não pode fazer, é melhor tirar. Quando eu tirei aqui do condomínio, todo mundo gritou, xingou, chiou, tirei, tudo continua normal. Porque é aquilo, a gente tem que entender a dimensão do que a coisa pode tomar. Se eu tivesse uma pessoa que tivesse realmente como saber o que cada um tem em casa, para saber se o funcionário, o prestador e tudo mais pegou aquilo e levou embora, é uma coisa. Mas quando você tem vigilante em condomínio, não tem como o cara saber o que você tem dentro de casa. Ou seja, essa revista vai ser, primeiro que ela vai ser totalmente ineficaz, porque ele não vai conseguir mensurar se aquilo que a pessoa está levando é uma coisa que ela furtou ou não, porque de repente é um anel, uma corrente, alguma coisa que está na bolsa, mas é da pessoa mesmo. Ele não sabe se a pessoa tirou ou não. Então a gente tem que entender primeiro aonde chega a segurança. Ah, nós temos segurança da NASA no condomínio? Óbvio que não. Você vai ter uma segurança via de regra mais geral, mas dentro da sua casa, dentro do seu apartamento, e para evitar que coisas saiam de lá, é você mesmo que vai evitar, não é o vigilante do condomínio que vai dar o jeito assim da NASA para saber o que saiu, pegar, sabe aquela coisa assim muito de filme? Não, não dá, a gente tem que ser realista. E quando a gente é realista, a gente obedece à lei. Então, o que a segurança faz de melhor na vida é obedecer à lei. Então, se você tem a revista, pare hoje. Simples assim. Ah, mas nos estádios é feito. Não sei que milagre eles arrumaram, mas é aquilo. Se eu chegar no estádio, quiser me revistar, eu falar que não e a pessoa insistir, pode ter certeza que eu vou acionar. E aí tem até julgado, que eu posso inclusive colar aqui embaixo para vocês verem, que houve um caso que tinha os vigilantes lá, homens, né, os PMs homens, e uma das pessoas que estava naquele grupo que foi apreendido era mulher. E aí eles falaram, bom, nós como homem não podemos revistar a mulher. Perfeito. Mas nós temos uma vigilante aqui, vamos pedir para ela fazer essa revista. Sabem o que aconteceu? Tinha realmente tráfico de droga, né? Porte de droga. O que aconteceu? O juiz, quando viu as circunstâncias, né? Quando ele foi julgar e analisou tudo, ele falou, olha, eu vou desconsiderar porque ela estava cortando realmente. Mas quem que foi revistar? A vigilante mulher. Ainda na presença do policial, ela não tem autoridade para fazer isso. Eu vou, inclusive, deixar o julgado aqui. Ou seja, com tudo isso, deu para entender que revista não pode, né? É proibido, paramos aqui, ponto. Se a gente for, inclusive, ver na questão do ordenamento jurídico, a primeira lei que a gente tem lá em cima, que vale realmente, que manda em todo mundo, é a Constituição. Aí você vai descendo, vê as normas, decreto e tudo mais, chega lá embaixo, tem o quê? A portaria. Ou seja, a portaria, com relação à lei, com relação à Constituição, ela é aquele quase nadinha, ela é o pequenininho que está lá embaixo. Então a gente não pode esquecer disso. Bom, mas aí tem gente que vai me falar, mas e aí? Eu sei que tem vigilante em empresa que faz essa revista. Tá, mas aí é uma outra situação, que existe a figura do empregado e do empregador. No direito, tem alguns que acham que isso é de muito mau tom, né? Fazer essa revista no trabalhador. Mas tem empresa que faz, até por causa dos ativos que ela tem e tudo mais, para evitar que saia, tudo bem. Então, o que acontece? O empregador autorizou aquela pessoa a fazer essa revista no lugar dele, então pode. Agora, se não tem esse vínculo empregatício, esquece, porque não pode, é ilegal.
Bom, eu acho que eu expliquei, foi tranquilinho, sem muito juridiquês, sem muita lei e tudo mais. E eu espero que você compartilhe esse vídeo se você gostou do conteúdo, que você reclame aí embaixo se você achar que não pode, apesar de estar bem embasado em lei, né? Porque dá para ler aí no vídeo os trechinhos que eu coloquei. E aí, se você quiser compartilhar, é legal porque esse vídeo chega para mais pessoas, aquela coisa do YouTube, né? Chega para mais gente vem, mais gente aprende e tudo mais. Tá certo? Muito obrigada pela sua audiência mais uma vez.